pessoal, tudo bem? Nelson Eckstein de Andrade aqui, advogado e sócio da área de contencioso estratégico do Pironte Advogados. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, de chamar a atenção para uma questão relevantíssima, que é o julgamento pelo STJ do chamado tema 1113, que fixou 3 teses sobre a base de cálculo do ITBI e que vai ter aplicação em todo o território nacional, já que foi julgado aí sobre o rito procedimental do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou no acrônimo, como nós gostamos de chamar, IRDR. Tá, Nelson, mas quais são essas 3 teses e qual a relevância disso? Por que vai ter aplicação nacional? E nesse sentido, já vamos chegar lá, eu já vou comentar um pouquinho brevemente sobre essas 3 teses, mas antes de tudo vale mencionar o porquê da relevância de ter sido julgado sobre esse rito chamado IRDR, né, e a partir deste momento da relevância que se adquire porque tem força de aplicação de precedente obrigatório, né? Ou seja, fixa-se uma baliza para todos os membros, todos os órgãos, todas as instâncias do Poder Judiciário, em nome de uma segurança jurídica, aplicarem essas mesmas 3 teses em casos análogos, em casos similares, em casos aí de grande similitude fática ou que digam respeito ao mesmo objeto. Então, a partir daí, nós temos esse cenário de segurança da aplicação dessas teses e elas vão se aplicar, tem aplicação já larga em absolutamente todas as alienações onerosas de bens imóveis, ou seja, todas as compras e vendas de bens imóveis. Então, por isso, a partir daí você já vê a relevância desses temas. Então, vou falar rapidamente das 3 teses e tecer breves comentários sobre cada uma delas. A primeira delas é que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Aí o STJ foi muito bem, nós sabemos que na realidade muitos municípios aí Brasil afora, até por não deter corpo de servidores para efetivamente apurar o valor de mercado de determinado bem, já que em tese teria que se seguir inclusive normas da ABNT para conseguir achar de fato o valor condizente desse bem. Eles simplesmente pegam como piso o valor venal atribuído para fins de IPTU e arbitrariamente jogam um valor acima disso. Aqui o STJ está dizendo que ele não pode sequer ser utilizado como piso, e não coincide para fins de ITBI. Decisão relevantíssima, acertadíssima. A segunda tese é que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, artigo 148 do Código Tributário Nacional do nosso CTN. Aí novamente vai muito bem o STJ e diz, veja, na sequência nós vamos comentar a terceira tese, ela se conversa muito com essa segunda, mas a relevância dela é absurda a partir do ponto de vista que o valor atribuído pelas partes, fazendo uso de sua autonomia de vontade, da liberalidade de contratação, sendo elas partes capazes, este valor vai gozar da presunção de veracidade, da presunção de que ele condiz com o valor de mercado desse bem. E para elidir, para quebrar, para derrubar esse valor, o fisco precisa instaurar processo administrativo competente, facultado contraditório e ampla defesa. Ou seja, inverteu-se aquela fixação arbitrária e a próxima tese aqui, que, como eu disse, conversa muito com essa segunda, justamente na necessidade de instauração desse processo administrativo. A terceira é: o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. Novamente, caso o fisco queira lançar um valor, ele precisa chamar o contribuinte, ele precisa mediante produção de prova técnica de robusto acervo probatório, comprovar que o valor atribuído livremente pelas partes ali na escritura pública de compra e venda não seria
condizente com a realidade de mercado daquele bem. Então nós vemos um avanço, nós vemos que o STJ simplesmente foi assertivo na fixação dessas 3 teses, que, reitero, como disse quando falei do IRDR, terão aplicação com força de precedente obrigatório em âmbito nacional. Portanto, todos os contribuintes, todos aqueles que realizam, seja diuturnamente, seja parte do cotidiano, parte do custo operacional, parte do objeto de eventual pessoa jurídica, a compra e venda de imóveis, seja para aquele contribuinte, seja para aquele cidadão que está adquirindo um imóvel esporadicamente, todos eles serão afetados por essas 3 teses. Daí o porquê da relevância delas. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.